Você não trava porque você é incompetente. Você não trava porque você não sabe o que falar. Você não trava porque não nasceu confiante. Você trava porque o seu sistema interno interpreta avaliação como ameaça. E quando o seu cérebro identifica a ameaça, ele não pergunta se você está em uma reunião ou então em uma floresta sendo perseguido. Ele ativa o modo sobrevivência. O problema é que esse processo é automático e invisível, quase que imperceptível. E quando você consegue entender e enxergar o ciclo, você tenta resolver apenas os sintomas. Você tenta melhorar a sua técnica, você treina a oratória, ensaia mais, lê sobre postura, assiste vídeo de como parecer confiante. Mas nada disso resolve o problema que está por trás. Hoje eu vou mapear esse ciclo em 4 fases muito claras. Porque quando você enxergar o ciclo, você vai parar de lutar contra você mesmo e irá começar a construir uma estabilidade real. A primeira fase começa muito antes do evento acontecer. Antes da reunião, ou antes da apresentação, ou antes de alguma conversa difícil. O seu corpo ele já entrou em um estado de alerta. Você começa a ensaiar mentalmente. Imagina as possíveis perguntas e projeta críticas. Pensa em tudo o que pode dar errado. À primeira vista, isso pode parecer preparação, mas existe uma diferença gigantesca entre preparação e antecipação de julgamento. Na preparação, ela é focada no conteúdo. A antecipação é focada na avaliação. Você consegue perceber a diferença? Na preparação, você pensa: como posso organizar melhor essa ideia? Na antecipação de ameaça, você pensa: e se acharem que eu não sei o suficiente? E se eu falar algo errado? E se eu parecer inseguro? Seu cérebro começa a simular cenários de rejeição. Isso acontece porque estruturas primitivas do nosso cérebro não diferenciam muito bem ameaça física de ameaça social. Ser julgado ativa circuitos semelhantes ao de risco físico. E aí algo muito sutil acontece. Você começa a encolher. Muito antes de começar a falar, a sua mente já está tentando reduzir o risco, reduzir a exposição, reduzir a possibilidade de erro. E aqui nasce a primeira distorção. Você começa a ir para o ambiente já tentando não errar, em vez de tentar contribuir. A reunião, ela começa. O seu nome é chamado. E os olhares se voltam para você. Agora, o ciclo entra na segunda fase. O seu corpo entra oficialmente no modo alerta. E o que acontece aqui? A sua respiração encurta, os ombros ficam tensionados, a mandíbula trava, frequência cardíaca aumenta, pensamentos aceleram. Isso é a ativação do sistema nervoso simpático, que é o sistema responsável por preparar o corpo para lutar ou fugir. Isso não é fraqueza, isso não é drama, isso é biologia. O problema não é a ativação em si, o problema é a interpretação dessa ativação. Você sente o coração acelerar e logo pensa: eu estou nervoso demais, eu sempre fico assim, eles vão perceber. E então acontece a troca mais importante do ciclo. Você sai do foco na contribuição e entra no foco da autopreservação, ao invés de pensar: o que eu quero agregar aqui? Você começa a pensar: como eu estou sendo percebido? Minha voz está tremendo. Eu estou percebendo que estou sendo inseguro. Quando o foco muda para a autopreservação, a sua energia cognitiva, a capacidade mental disponível, ela diminui. Você começa a acessar menos o seu repertório, você tem menos clareza, você tem menos espontaneidade. E isso reforça a sensação de que você não está indo bem. Mas não é falta de competência, isso é excesso de vigilância interna.
E com isso, você começa a ter microencolhimentos. Essa fase é a mais invisível e a mais decisiva. Aqui não acontece um grande erro, não é um branco total, não é um colapso, é algo muito mais sutil. Você começa a falar menos do que você sabe, você começa a encurtar as explicações, a suavizar a sua convicção. Você ajusta a opinião para evitar confronto, concorda rapidamente, evita discordar. Você troca frases como eu penso que deveríamos fazer X por talvez, não sei, é só uma ideia. Percebe? É um encolhimento microscópico. Você não desaparece, mas a sua presença diminui. E o mais importante, você quase nunca percebe que fez isso. O seu sistema está tentando reduzir o risco social. E se eu me expuser menos, eu erro menos, eu sou menos atacado. Mas aqui está a ironia. Ao tentar parecer seguro, você se torna menos expressivo. Ao tentar evitar julgamento, você se torna menos memorável. Ao tentar não errar, você reduz impacto. E isso cria uma consequência invisível. As pessoas passam a te perceber como menos confiante. Não porque você não seja competente, mas porque a sua energia está retraída. Isso reforça a crença inicial. Eu preciso parecer mais confiante. Parecer. Então você tenta compensar com técnica, com postura forçada, com voz artificialmente firme, frases ensaiadas. Mas a raiz, ela continua ativa. Então, a reunião termina. Externamente, nada dramático aconteceu. Mas internamente, o ciclo entra na quarta fase, que é a ruminação. A ruminação é a repetição mental excessiva de um evento. Você começa a revisar e se pergunta: por que eu falei daquele jeito? Eu deveria ter explicado melhor? Eu acho que a minha resposta foi fraca. Fulano deve estar achando estranho. Você reconstrói falas mentalmente, recria versões melhores, imagina como poderia ter sido. O problema é que o nosso cérebro não diferencia a imaginação vívida de experiência real. Cada vez que você revisita o evento, você fortalece a associação, avaliação e perigo. E então nasce uma nova crença. Eu preciso me preparar mais. Eu preciso parecer mais confiante. Eu não posso travar de novo. Mas note uma coisa. Você não está tentando ser mais competente. Você está tentando evitar ameaça. E então o ciclo ele se reinicia. A maioria das pessoas elas tentam resolver isso aprendendo mais e mais técnicas. Elas compram cursos de comunicação, treino de postura, frases de impacto, um script pronto. Nada disso é ruim, mas técnica só não resolve o sistema de ameaça. Se o seu corpo continua interpretando a avaliação como risco, qualquer técnica vira maquiagem sobre tensão. Você pode decorar a fala, mas a sua energia continua retraída. Você pode treinar a sua voz, mas a sua respiração continua curta. O problema não é a falta de habilidade, não é. Você é um profissional competente. Mas o seu sistema interno, ele nunca foi atualizado. O que precisa realmente ser feito é atualizar o seu sistema. O seu cérebro, ele aprendeu, em algum momento da sua vida, que exposição gera risco. Talvez com críticas excessivas na infância, um ambiente competitivo, na escola os professores humilhando seus erros, experiências de rejeições amorosas e de amizades. O sistema fazia sentido no passado. Hoje ele está desatualizado. Ele reage a reuniões como se fossem ameaças reais. E enquanto você tentar parecer confiante, continuará encolhendo sob avaliação. Porque a confiança
performada é frágil. Ela depende da ausência de pressão. O que você precisa é ter legitimidade real. E legitimidade real não é performance ensaiada. Legitimidade é a estabilidade interna sob pressão. É a capacidade de manter presença mesmo com ativação fisiológica. Não é eliminar o nervosismo, principalmente para você que está começando. É não deixar que o nervosismo decida o seu comportamento. Quando você entende o ciclo, algo muda. Você começa a perceber: eu acabei de entrar na primeira fase. O meu corpo ativou. Eu estou começando a suavizar a minha opinião. E essa consciência já interrompe o ciclo. Mas você não precisa interromper, você precisa quebrar o ciclo. Eu vou deixar 3 movimentos iniciais práticos para você. Primeiro, troque como estou sendo percebido por o que está sendo útil aqui. Essa simples pergunta redireciona o foco da autopreservação para a contribuição. Número 2. Normalize a ativação. Coração acelerado não é fracasso, é energia sendo mobilizada. A interpretação consegue mudar a experiência. Número 3. Observe microencolhimentos. Comece a notar quando você suaviza demais, quando você pede desculpa por existir, quando diminui a sua própria ideia. Só de perceber isso já enfraquece e muito o padrão. Você não trava porque é incompetente. Você trava porque o seu sistema interno interpreta a avaliação como ameaça. Enquanto você tentar parecer confiante, você vai continuar encolhendo sob pressão. Mas quando você entender o ciclo, você vai deixar de lutar contra o sintoma e irá começar a atualizar o sistema de confiança real. A confiança real, ela não é ausência de nervosismo, é presença mesmo com nervosismo. É você estar presente mesmo estando nervoso. Se esse vídeo fez sentido para você, talvez o próximo passo não seja aprender mais técnicas. Talvez seja aprender a regular o seu sistema interno. E mais um detalhe. Se você quer desenvolver estabilidade sob pressão, não quer performance, mas sim presença real, se inscreva aqui no canal, porque aqui eu não ensino parecer confiante, eu ensino a sustentar presença.